Olá, amigos! Começa agora mais um Fala Vereador. Este programa é um espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje participa conosco o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, o vereador do PSC, Marcelo Werner. Olá, vereador, tudo bem com o senhor? Olá, Maurício, um prazer novamente estar aqui falando no Fala Vereador, conversando com a nossa comunidade, falando um pouquinho do nosso mandato, né? Nós estamos aqui várias vezes na TV Câmara falando da presidência, hoje falando um pouquinho das ações relacionadas aos últimos meses do nosso mandato. Então, com alegria que a gente está aqui para conversar com a nossa comunidade. Vereador, como é que o senhor avalia esses 9 meses, 10 meses agora que a gente está completando, que o senhor acumulou essa atividade, essa função institucional de presidente da casa, que geram muitas demandas, mas o senhor também conseguiu realizar a atividade parlamentar do seu gabinete com diversas ações, diversas propostas. Como que o senhor superou esses desafios? Maurício, realmente nós estamos na presidência, né, a qual temos as atividades administrativa, institucional da Câmara, e mantivemos o nosso gabinete, o gabinete do vereador Marcelo Werner, nas ações que são inerentes à vereança. É claro que com muito trabalho, né, e também aqui cumprimentar toda a nossa assessoria, a minha assessoria tanto da Câmara quanto do próprio mandato, que proporcionam que a gente possa estar realizando todas as nossas ações, mas estou bastante satisfeito sim com o nosso mandato também, pelas ações, pelas pautas, pelos desenvolvimentos, aquilo que nós vamos decorrer aqui conversando no decorrer do programa, mas bastante satisfeito, mas quero aqui fazer esse agradecimento especial a toda a assessoria, que isso é possível, né? Tendo a assessoria da Câmara de Vereadores, seja efetivos ou comissionados, que podem e contribuir para que o nosso mandato possa ser comitante, né, na presidência e na vereança, conseguindo realizar aquilo que a gente se propôs a fazer perante os mandatos. Vereador, nós tivemos o início do mês de outubro marcado aqui na Câmara de Vereadores pela realização de uma sessão extraordinária que se estendeu até a madrugada para a votação de emendas à Lei Orgânica Municipal, pelo que foi deliberado. O senhor acredita que a lei ficou bem desenhada para que o Poder Executivo possa gerir os recursos previstos, que se aproximam de 1 bilhão e 900 milhões de reais? Maurício, primeiro eu quero aqui novamente agradecer aos vereadores, a assessoria, que realizamos uma sessão, 2 sessões extraordinárias, cumprimos o prazo, aquilo que é como obrigação do Poder Institucional, do Poder Legislativo, a qual não vinha sendo feito, mas nós optamos por realizar dentro do espaço que a Lei Complementar 55 preconiza. Então nós tivemos uma sessão bastante longa, na sequência outra sessão extraordinária. Entendo que a peça orçamentária ela sempre gera muito debate. Claro que o governo detém a maioria de informações para elaborar uma peça dessa natureza, mas é importante que os vereadores possam também estar ali imprimindo o seu trabalho, apresentando emendas. Eu acredito que em um aspecto eu talvez buscaria um pouquinho mais, talvez equacionar, né? Nós tivemos aí uma possibilidade que o governo fará. É claro que isso cabe fiscalização dos vereadores, cabe meio de controle, mas hoje o município, o executivo podem, através de decreto, 25% do orçamento ser de forma arbitrária, né? Unilateral, decisão do prefeito. Eu acho que isso talvez, esse ponto e apenas esse ponto, todos os outros são importantes, cumprimento todos os vereadores que fizeram emendas, mas eu penso que nesse aspecto nós deveríamos ter trabalhado um pouquinho mais para equacionar esses números. Vereador, o mês de outubro também foi marcado por uma reunião ampliada aqui na Câmara de Vereadores, do qual o senhor, como vereador, se mobilizou para trazer o debate aqui na Câmara de Vereadores. Até foi em vésperas, né, de leilão dos locais para a extração de petróleo e gás aqui na costa brasileira, que teriam impacto aqui no estado de Santa Catarina. Vereador, o leilão foi vazio. O senhor acredita que é resultado da mobilização por essas reuniões ampliadas que também aconteceram aqui no município? Maurício e toda a comunidade que nos assiste, né? O nosso mandato vem se preocupando bastante com questões de sustentabilidade. Nós vivemos um momento muito delicado e é importante que todos possam se envolver.
seja o cidadão no seu dia a dia, nós como agente político e as entidades, judiciário, Ministério Público, a gente percebe que os avanços, a degradação da natureza hoje está impactando no nosso dia a dia. E relacionado a esse ponto específico, ao leilão que aconteceu no último dia 7 de outubro, no Rio de Janeiro, nós tínhamos ali alguns locais que iam ser licitados, né, poços de exploração, blocos, que poderiam atingir a nossa área em caso de algum acidente ambiental, que geralmente acontece na extração, ou até na perfuração, ou na baldeação do petróleo, sempre acontece um dano, e para nós isso seria imensurável do ponto de vista ambiental, econômico, logístico. Então toda a comunidade se envolveu e com certeza a união dos poderes constituídos, das entidades, dos ativistas ambientais foi determinante para que lá nesse leilão os empresários percebessem que existia sim um movimento grande. Tinha manifestações até do próprio judiciário em um processo dentro de um pedido de liminar, que também tinha sido concedido, eventualmente depois cassado, mas isso tudo gerou, sem dúvida nenhuma, a falta de interesse desses pessoal, do capital internacional, né, que viesse explorar aqui a nossa costa. Então, não tenho dúvida, e cumprimento a todos que se envolveram, mas é importante que a gente continue envolvido. Isso é um dos passos, é um dos leilões que está acontecendo, vão acontecer muitos outros. Mas dentro do debate ampliado que realizamos aqui, que antecedeu a essa exploração, bastante importante nós começarmos a discutir, Maurício, talvez até trazer para a comunidade, que é o momento da transição energética, né? Nós temos que buscar outras matrizes energéticas. Eu ouvi uma frase que eu achei bastante bacana: nós saímos do período da pedra sem acabar com a pedra, né? Então nós podemos também sair do período do uso do petróleo sem acabar com o petróleo, pois sabemos todo o dano que isso causa à natureza. Mas é necessário, e nós estamos aqui formulando e vamos apresentar, vamos criar a Frente Parlamentar Ambiental para que nós possamos contribuir com esse debate, que é um período de transição energética para outras matrizes, a qual o Brasil tem que liderar esse processo. Nós somos um país que temos a maior diversidade de matriz energética e pouco trabalhamos elas. O senhor chegou a ficar surpreso ou até mesmo assustado com alguns dados sobre possíveis impactos em caso de acidentes nessas áreas críticas? Sim, Maurício, os números com certeza, porque a diferença desses blocos que iam ser leiloados aqui na nossa região, eles estão muito próximos da orla, né? A 100 quilômetros é muito próximo. E eles estão em locais que são verdadeiros paraísos ambientais, uma estrutura complexa, né, da própria natureza, e qualquer impacto, qualquer envolvimento, qualquer inserção do homem ali, por mais simples que fosse, iam trazer esse prejuízo na parte econômica. Nós teríamos, né, nós acompanhamos quantos desastres que o petróleo chegou até a praia, impactando nas questões econômicas perante o turismo. Na parte da pesca também impacta, porque aí os navios de pesca não podem se aproximar em determinadas áreas. Então o impacto econômico é grande, mas sempre eu penso que agora nós temos que estar preocupados realmente com o impacto ambiental. Claro que o econômico era também de proporções enormes, mas nós temos que estar atentos, né, a todo esse movimento, e por isso que reforço, peço ao cidadão que nos acompanhe, que nós possamos fazer, ter essa reflexão no dia a dia da sustentabilidade, dos impactos ambientais que o homem vem causando à natureza. Vereador, o senhor tem um requerimento 215 de 2021 e ele pede uma audiência pública para discutir um assunto que está bem na boca do povo, como se diz, né? É o que o cidadão está comentando, que são as obras do Cemasa. Muitas ruas abertas, as obras acabam se estendendo por algumas semanas e a população começa a cobrar os vereadores. O senhor está solicitando uma audiência pública para discutir tudo isso, vereador. O que dá para pedir e para cobrar, além do que já é feito aqui na Câmara de Vereadores? Perfeito, ministro. Essa audiência já tem data, é dia 25, né, agora de outubro, e essa audiência ela surgiu realmente de tanta demanda, de tanta conversa, de tanta procura da comunidade de Itajaí. O que nós queremos é que tanto o SMU, Secretaria do Urbanismo, a Secretaria de Obras e o Cemasa possam nessa reunião estar ouvindo a comunidade
e nós precisamos também que esses departamentos possam estar sincronizados. O que acontece? Hoje a obras vai lá, pavimenta um asfalto, bota uma rua, asfalta uma rua bacana, importante que assim o faça. 15, 20 dias depois o Semasa vai, destrói toda aquela rua, dinheiro público, transtorno que já gerou para poder passar a tubulação de saneamento básico. Importante, uma obra que eu quero cumprimentar o prefeito Vonei Morastone por estar realizando essa obra que fica, né, para o município. Muitos prefeitos não fazem, porque é uma obra que fica em tese escondida, como diz, mas de grande importância para a cidade. Mas o que acontece? Tanto obras como o Semasa acabam não tendo esse diálogo. Então nós gastamos dinheiro público 2 vezes, causamos transtorno à comunidade 2 vezes, e nós queremos com essa audiência, junto com o urbanismo, buscar criar uma sintonia entre essas autarquias e as secretarias. Não é possível que uma cidade do porte de Itajaí, com o tamanho da nossa cidade, né, 2 secretarias importantes, não tenham pelo menos um cronograma e que não discutam essas ações juntos. Nós queremos, através dessa audiência, ouvir a comunidade para mostrar o relato, aquilo que a gente já sabe, mas nós queremos que na audiência os secretários também possam ouvir a comunidade e eles nos apresentar uma solução. Não é possível. Veja bem, nós não estamos aqui discutindo as obras são todas elas extremamente importantes. O que nós queremos discutir nessa audiência pública é a organização dessas obras, porque hoje elas trazem prejuízo elevado ao município, porque nós temos um gasto que nós podemos otimizar. Por que nós vamos passar asfalto naquela rua hoje, se amanhã a Semasa vai fazer o corte dela para passar a tubulação de captação de esgoto? Então nós precisamos que as 2 secretarias se comuniquem e que façam o asfalto após a Semasa fazer a tubulação. É muito simples, é algo assim que discutir isso parece, assim, a sinceridade é vergonhoso, né? Nós já teríamos, isso já deveria ser uma solução, deveria ser uma prática em nosso município, mas é a audiência que nós vamos chamar para botar um ponto final nisso, otimizar tempo, otimizar recurso e principalmente diminuir os transtornos na nossa cidade. Quero aqui ressaltar importante as obras, mas da forma que está sendo planejado, nós não podemos aceitar e a audiência vai discutir uma solução para esse problema. 25 de outubro, às 19 horas, é isso? Perfeito, Maurício. Dia 25 de outubro, uma segunda-feira, às 19 horas. Todos estão convidados e aqueles que não puderem participar presencialmente também acompanhem nas redes sociais, que vão ter direito também, as suas perguntas vão ser levadas aos secretários. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Marcelo Werner, do PSC. Bom, vereador, um requerimento seu 206 de 2021, que o senhor fez ao governo do estado, também a FEISPORT, pedindo que fosse reconsiderado a decisão, né, reconsiderada a decisão do cancelamento do Parajasc. Aqui o senhor atribui essa vitória porque o Parajasc vai acontecer no ano de 2021, é isso, vereador? Sim, Maurício, foi uma demanda que a gente se envolveu bastante. Também aqui agradecer ao governador do estado, nós tivemos audiência com ele e ele, né, pediu que a FEISPORT pudesse realmente rever esse calendário e que inserisse o Paradesporto, o Parajasc no calendário 2021. Era a única atividade esportiva que tinha sido suspensa, todas as outras permaneciam do calendário da FEISPORT, a qual a gente não concordou, até porque as pessoas com deficiência hoje, na grande maioria, já estão com as suas vacinas em dia e precisam também retomar suas vidas. Muitos desses têm bolsa atletas, tem a carreira, tem patrocínio e também o Parajasc que serve como para a pessoa com deficiência, em geral, como é um momento de lazer para alguns, mas profissionalmente para muitos. Então era importante que o Parajasc acontecesse. 2 anos sem essa atividade ia ser ruim para todos, muitos desses atletas continuam em treinamento, então o governador teve essa sensibilidade, teve um envolvimento bastante grande, a qual a gente liderou, das pessoas com deficiência, inclusive de Itajaí, do estado de Santa Catarina, mas o registro importante é que vai acontecer o Parajasc ainda esse ano, no período de 7 a 12 de outubro,
inclusive com modalidades na nossa cidade. Novembro, Perdão, no mês de dezembro. Dezembro. 7 a 12 de dezembro. O calendário que já estava definido, só que ele tinha sido cancelado, suspenso na realização, né? Vereador? Isso mesmo. Aí ele retomou e com jogos, perdão, com jogos, atividades do Parajasc no nosso município. Vai ser descentralizado, né, os jogos, para que tenha essa estrutura e toda a questão da parte do Covid, né, para que mantenham distanciamentos e locais todos. E a parte bacana também, Maurício, que é importante registrar, nós em 2005 começamos na Fundação Municipal de Esporte, quando eu fui dirigente ali, com um projeto que todos os atletas e dirigentes ficavam em em hotéis, né, nas cidades dos eventos. E o governo do estado também adota esse modelo a partir deste ano, né? Todos os atletas, para-atletas no caso, técnicos, guias, vão estar sendo alojados em hotéis, mostrando o respeito, um ato de humanidade, né, pelos nossos catarinenses para-atletas. Então, o governo, né, copia muito tempo depois, mas uma ação que Itajaí já tinha iniciado lá em 2005. Vereador, o senhor esteve reunido com o governador do estado. Esse foi um dos temas tratados. O que mais vocês deliberaram nesse encontro? Sim, esse foi um dos temas, Maurício, e tantos outros que a gente também levou, né? Estive acompanhado do nosso segundo secretário, o vereador Otto, aqui da nossa mesa também, da Câmara de Itajaí. Nós levamos as demandas da Antônio Raio, que ele ainda precisa fazer alguns ajustes, a obra foi entregue, mas as comunidades ali estão prejudicadas e alguns retornos. As alças de acesso da Antônio Raio com a Avenida Contorno Sul também, ali faltam algumas apropriações, apenas isso, todo o dinheiro já está alocado, a empresa que vai fazer a obra também já está licitada, mas tem ainda esse gargalo que ele também deve resolver nesses próximos dias. Falamos também sobre o presídio aqui, um pedido do antigo Cadeão, aqui na comunidade Nossa Senhora das Graças, né, o Matador para muitos que não conhecem. Ali é um pedido antigo daquela comunidade para que esse ambiente possa ser cedido para algumas atividades que o município possa desenvolver ali, uma área de lazer, ou oficinas para as comunidades, seja adolescentes, mas que tenha uma função social. Levamos também a necessidade ali da regulamentação do terreno onde hoje está o Batalhão de Polícia Militar de Itajaí, para que eles possam fazer uma permuta com esse terreno e estar fazendo uma outra área que atenda a necessidade né, dos militares, né, para poder ter um stand de tiro, ter um heliponto. Então, assim, também foi programado isso, o governador vai dar o retorno. Falamos de recurso para o Marieta, para, de fato, agora a obra já foi entregue, né, o segundo ator, mas agora precisa entregar os equipamentos. Também deve estar entregando, pelo que ele comentou. E o Pequeno Manjo também, o Semasa está cedendo aquela área ali na frente do Pequeno Manjo, que é um prédio abandonado do Semasa, para a Univale. A Univale vai ceder para o Instituto Santa Clara, que administra o Pequeno Anjo, e ali vai ter outros serviços, né, de pediatria sendo oferecido para a comunidade Itajaí região, a qual o governador também vai ser parceiro, né, quando levamos essa demanda a ele, ampliando o repasse do governo do estado ao Pequeno Anjo. Então foi uma agenda bastante produtiva, todos os secretários referentes às matérias que nós levamos estavam lá, e ele também se comprometeu, Maurício, o governador, de vir a Itajaí nos próximos dias trazer essas respostas e também visitar a Câmara de Vereadores. Sensibilizado, ele ficou com as demandas então, agora falta saber quais serão as respostas positivas, é isso? A gente espera, pelo que ele mencionou ali na reunião, Maurício, junto dos seus secretariados, que praticamente todas essas demandas ele deve vir trazer, sinalizar de maneira positiva nos próximos dias aqui para a nossa cidade. Vereador, o senhor também está mobilizado para a implantação de uma central de Libras aqui no município de Itajaí. Como essa proposta pode contribuir para a acessibilidade aqui no município e também como regular o acesso a esse serviço, vereador? Primeiro, Maurício, eu quero dizer que lamento muito, em nome da comunidade da pessoa com deficiência auditiva, que o Executivo ainda não fez. É algo que o Executivo já deveria ter sido feito, eu venho falando isso aí há muito tempo. Eu acredito que nós vamos ganhar no cansaço, porque recurso tem, estrutura tem, falta vontade política. Falta vontade política e isso me entristece muito, mas nós vamos insistir. Isso é um ganho enorme para a comunidade das pessoas com deficiência auditiva da nossa cidade, mas é uma questão de humanidade, de respeito,
onde a pessoa com deficiência vai poder ter lá um profissional que vai acompanhar, seja elas em atividades na área da saúde, ou possa ser em alguma outra entrevista, ou naquilo que o deficiente auditivo assim precisar, né? Então esse profissional ele vai estar à disposição 24 horas, 365 dias, inclusive no plantão, né? Imagina a pessoa com deficiência auditiva, está com algum problema, precisa solucionar e não tem ninguém que consiga entendê-los, né? Então isso é um ganho enorme, principalmente uma cidade que se diz rica e né? Itajaí é uma cidade próspera e mas deixar a comunidade com deficiência auditiva ainda sem a central de intérprete é algo que para mim não tem explicação, a não ser falta de vontade política. Mas nós vamos insistir, nós vamos lutar e eu tenho certeza que uma hora vai acontecer. Aproveitar o tema acessibilidade e falar de dois pontos, até rápido antes de encerrar o segundo bloco, vereador, que é o senhor está pedindo uma alteração na legislação municipal para tornar obrigatória a instalação do piso podotátil em obras aqui no município de Itajaí. Perfeito, mas é outra ação nossa importante que veio todas as nossas ações, muito embora eu sou com pessoa com deficiência, mas seja ela da pessoa com deficiência ou não, ela é pautada nos anseios da comunidade, né? E nós tivemos algumas obras sendo feitas aqui no município, a qual o município da parte de urbanismo adotou o desenho universal, que é hoje preconizado pela BNT, mas também é possível que tenha o piso podotátil, a qual o município optou por não ter. Então, a pedido tanto do Conselho Municipal de Direito à Pessoa com Deficiência, quanto da ADVIR, da Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí e Região, nós estamos propondo para que todas as obras que são realizadas aqui pelo município possam sim manter o piso podotátil e o piso direcional, ou seja, aquela guiazinha que tem na calçada para o cego poder se locomover em linha reta e as bolinhas que são um alerta mostrando que pode ter algum degrau ou terminando um meio-fio que devem ser implantados junto com o desenho universal. Claro, sem causar transtorno, sempre como foi feito, né? Infelizmente o município adotou uma outra prática, um outro modelo, a qual as pessoas com deficiência aqui em Itajaí se sentiram prejudicadas e o nosso mandato está fazendo essa correção, alterando o código de postura do município de Itajaí. Nas calçadas nós temos um desafio com relação ao piso podotátil, porque a maioria das vias públicas, o passeio público, ele é muito estreito, vereador, e não há margem para ampliá-lo praticamente, a não ser que retirasse a pista de rolamento, é isso? Na verdade, Maurício, a própria BNT ela estabelece isso, né? Como nós temos muitas áreas consolidadas que são de difíceis adequações, não só nas calçadas, seja no mobiliário público ou seja nos imóveis, quando isso está consolidado, que é de difícil reparação, tenta se adaptar ao máximo, garantindo a autonomia da pessoa com deficiência, né? Então, existe sim, mas nós estamos preocupados também com as outras obras que surgem e que estão surgindo de maneira inadequada. Mas essas que têm sim essa questão que não é possível mais, sob pena de mexer na estrutura da obra, então ela permanece como ela está ali, né? As calçadas às vezes as curtas, elas vão ficar, mas sempre buscando também garantir a acessibilidade. Mas é claro que Itajaí tem um programa de calçadas acessíveis que preconiza também o recuo, né? Infelizmente muitos locais não foram deixados, na época não tinha fiscal, as coisas foram construídas de maneira irregular e hoje também acaba tendo esses obstáculos que o senhor falou, que é as calçadas que ficaram com um espaço muito estreito e que hoje causam um transtorno para o desenvolvimento da cidade. Mas ainda o registro é esse, né? Que aquilo que realmente não for possível de mudar em razão de mudar a estrutura, fica como está, garantindo a acessibilidade, mas aquela que está sendo refeita ou nova, precisa sim garantir a acessibilidade. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e no terceiro bloco a gente continua a falar sobre o tema acessibilidade. Voltamos em seguida, até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Marcelo Werner, do PSC. Bom, vereador, continuando com o assunto acessibilidade. O senhor acompanhou
todo o trâmite de discussão no Congresso, na Câmara e agora no Senado do projeto de lei 2505 de 2021, que trouxe algumas mudanças na legislação, como a não punição dos agentes públicos que descumpram a lei de acessibilidade, ou seja, é o fim da improbidade administrativa para quem não cumprir as obrigações de implementar políticas públicas que tornem o serviço público mais acessível. Quais os efeitos do fim da improbidade na garantia de direitos para pessoas com deficiência? Maurício, essa legislação por si só esse aspecto já geraria para nós aqui um debate e um programa inteiro. O que essa lei traz, no geral, é um grande retrocesso do ponto de vista da administração pública. Essa lei era a que foi alterando as questões de improbidade, então hoje a improbidade ela vai ficar muito difícil de se constatar, porque vai ter que estar relacionado ao dolo, e o dolo é com a vontade de agir, então isso tudo é muito subjetivo, né? Ponto, isso acho que isso é um retrocesso. Mas ainda posso dizer que tem mais retrocesso, e quero aqui citar o que foi tratado nessa lei, que foi dentro da LBI, a legislação brasileira, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tramitou 15 anos no Congresso Nacional, lei recente de 2015, e ela tem um artigo dela que, através dessa legislação que foi aprovada pelo Senado e pelo Congresso, foi revogado, que o gestor público que não observasse a acessibilidade, né, que os projetos não tivessem garantida acessibilidade, ele responderia por improbidade, ou seja, ele ficaria inelegível por um período. Então, a legislação que o Senado aprovou retira esse artigo da lei, retira essa exigência. Então, hoje, se o município não realizar uma calçada acessível, não tem problema. Se não tiver professores, segundo professores lá, garantindo a acessibilidade, garantindo o acesso à educação, não tem problema. Então, tudo aquilo que foi uma conquista, e uma conquista dura, Maurício, não é simples não, é uma conquista de muito tempo, de todos os segmentos da pessoa com deficiência, para nós é um grande retrocesso, e lamentar muito aqui o Senado Federal, o Congresso Federal, que aprovou essa legislação que hoje retira da LBI essa condição de improbidade, né? Então, hoje, já era algo que estava ainda engatinhando, era uma lei extremamente nova, mas que de alguma forma, pedagogicamente, ela já servia para que as políticas públicas pudessem, todas elas, garantir acessibilidade. Agora, com essa legislação sendo alterada, esse artigo não existindo mais, fica subjetivo demais a decisão seja do agente político, no caso do executivo, da não realização dessas obras, né? E claro, ainda, além disso, a questão da improbidade ficando muito subjetiva, onde os políticos, né, vão fugindo, e vai beneficiar muita gente, até, Maurício, porque essa lei retroage, tá? Às vezes a comunidade não sabe, mas a lei, quando ela beneficia, ela retroage. Se ela prejudicasse, não retroagiria. Então, muitos políticos, principalmente prefeitos, vão ser beneficiados com essa alteração da legislação. Os impactos são incalculáveis, não é, vereador? Para nós, para todos os brasileiros, né? Claro que para nós, pessoas com deficiência, nesse aspecto também. Vereador, o senhor também está com um projeto de lei protocolado aqui na Câmara de Vereadores que dispõe sobre a saída de alimentos destinados ao consumo humano por doação nos estabelecimentos comerciais localizados no município de Itajaí. Se aplicaria essa lei, vereador, a diversos tipos de estabelecimentos que vendem produtos alimentícios? Em que condições isso poderia acontecer? Que seria, na verdade, que esses estabelecimentos pudessem doar os alimentos que tivessem condição para o consumo, é isso? Perfeito, Maurício. Hoje tem uma legislação federal que também estabelece alguns critérios, né? Antes era muito inseguro, né? As pessoas tinham desejo de doar, mas isso poderia gerar aí uma responsabilidade civil e criminal também, se acontecesse como aconteceu em alguns municípios, né? Situação que colocou as pessoas em risco alimentar, mas hoje a legislação ela estabelece alguns critérios, a qual no município nós também queremos regulamentar, e para isso a gente já espera que a assistência social do município também possa se envolver, onde pode estar se criando como existe o Mesa Brasil, já, né, que muitos institutos repassam ao SESI, o SESI faz essa destinação, que a assistência aqui em Itajaí possa também articular com
restaurantes, padarias, todos esses locais que possam destinar esses alimentos, claro que são todos cuidados, há toda uma forma de condicioná-los, né? E que isso a lei vai estabelecer, mas que possam chegar às pessoas que lá estão precisando, seja entidades, seja famílias mais carentes, né? Há um desperdício muito grande e a gente percebe que a comida ela vai ficando mais cara e o que a gente acompanha é que dificilmente vai reduzir os valores, mas eu tenho certeza pelos números que a gente acompanhou de desperdício que a gente pode também estar contribuindo um pouquinho para as pessoas que mais precisam receber seu alimento no dia a dia. Então é uma lei que ainda ela está em debate, nós vamos construir ela a várias mãos, mas com esse objetivo, né, de poder otimizar aquilo que está sendo desperdiçado e ao mesmo tempo atender as pessoas menos favorecidas que realmente precisam desse alimento. Vereador, o senhor também estuda uma proposta para regulamentar o uso de caixinhas de som nas praias do município. Demais espaços públicos também estão inclusos nessa sua proposta, vereador? Maurício, Itapema recentemente fez essa alteração, né? Criou uma legislação que vedou o uso dessas caixinhas de som na praia, ali na orla, né? Na areia, e a gente trouxe esse debate e a comunidade, posso dizer que, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, 75% defende que também a gente adote algo semelhante no município. Estamos com algumas agendas programadas, ouvindo a comunidade, né, setores, para realmente regulamentar. É claro que quem vai na praia quer um ambiente minimamente organizado. Não dá para ter várias caixinhas de sons, cada um com a sua, disputando ali o maior volume, estilos diferentes. Então, aquela baderna, isso não é legal para o turismo, não é legal para o próprio cidadão que vá à praia para descansar, então nós queremos buscar regulamentar essa situação, né? Itapema é um exemplo, mas eles proibiram todo tipo. Nós vamos sentar ainda para buscar uma regulamentação, mas nós não queremos que as praias de Itajaí estejam como estavam ano passado, né, ou antes da pandemia. Era um local de competição, né, de quem tenha o som mais alto e não era legal, não é um ambiente agradável. Nós queremos regulamentar, onde pode ter, onde não tem, não tem, mas que a gente possa criar um ambiente democrático para que todo mundo possa usar a praia, no bom sentido, né? Estar na praia como lazer. Então é uma legislação que ainda vai avançar para alguns diálogos, mas não tenham dúvida que eu, enquanto vereador, quero sim regulamentar essa matéria, principalmente para que nós possamos ter um ambiente extremamente agradável ao ir para a praia, seja aquele que quer ouvir o som e seja aquele que não quer. Sem falar da poluição sonora, que também pode trazer impacto ao meio ambiente, uma vez que as praias do município de Itajaí estão muito vinculadas também com todo o meio ambiente, né? Toda a vegetação do município, das áreas próximos às encostas do mar, próximo a todos os outros espaços que as praias aqui de Itajaí possuem. Perfeito, isso gera um desequilíbrio, né, no meio ambiente também, mas ao mesmo tempo também pelo que a gente já está investigando, o som alto e todo o movimento que a gente vive gera uma ansiedade, então tem vários fatores, né, que nesse ambiente desorganizados que foram nos últimos verão, a gente precisa regulamentar e assim vamos fazer. Vereador, como que o senhor pensa a sua atuação para o restante de 2021 e para o ano de 2022 como parlamentar, a sua atuação de gabinete? Quais serão as suas demandas, os desafios que o senhor pensa, que o senhor estima enfrentar daqui para frente? Olha, são temas importantes que a gente vai estar sempre envolvido, que é a pessoa com deficiência, né? É sempre a nossa bandeira. A sustentabilidade é algo hoje que me move muito, estou muito preocupado, penso que é um momento ainda que nós temos oportuno para fazer correções, então nós vamos estar envolvidos sim na sustentabilidade, buscando dialogar com setores, buscando incentivar políticas públicas de sustentabilidade. Também é um tema muito importante que é a questão das cidades inteligentes, isso vai permear todo esse debate, né, cidades inteligentes, tanto na sustentabilidade quanto na questão da humanização das cidades. Então, eu acho que esse é o grande debate, né, é a cidade que nós queremos construir. Vamos sair de uma pandemia, estamos saindo, graças a Deus, assim a gente espera que logo, logo passe, mas nós precisamos cuidar agora do nosso povo, da nossa gente, que sai também com muitas sequelas, e saímos numa grande evolução também, né? A tecnologia veio de maneira muito célere com a pandemia, então nós temos que organizar nossas cidades, precisamos gerar empregos, precisamos gerar novas
facilidades para a comunidade, prestação de serviços mais eficiente. Então esse é o grande desafio de todos nós, políticos, melhorar a nossa qualidade de prestação de serviço e ao mesmo tempo oportunizar para os nossos cidadãos, principalmente emprego, né, que vai ser um grande desafio nos próximos anos, mas Itajaí, graças a Deus, está num momento bom, mas é importante que também nós possamos qualificar também nossos cidadãos aqui, nossos jovens. Então são matérias relacionadas às cidades que eu penso que deve ser o tema bastante focal, né, nos próximos meses do nosso mandato. Obrigado pela entrevista, presidente. Eu que agradeço, Maurício, um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado a você também que nos acompanhou. Este e outros programas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e são transmitidos no canal 14 da Claro TV. Até a próxima!